Olá, querido ouvinte. Esse é mais um episódio do Report. Eu sou o Assídio e junto comigo aqui está o Andrei. E hoje nosso bate-papo será sobre feedback. E é legal comentar que essas conversas já eram conversas que a gente já vinha, já tinha esse tipo de conversa, né? De tempos em tempos, né, se ligava para falar sobre esse tipo de assunto. Então a gente Bem lembrado. resolveu tornar isso um podcast e continuar as conversas que a gente já tem, né? Já que essas conversas agora não acontecem tanto presencial, né, Andrei? Uma forma de a gente continuar fazendo isso foi remotamente. E o podcast nos ajuda, né? A Ainda fazer mais isso. porque o Assídio está na Alemanha, eu estou no Brasil, então fica um pouco difícil de a gente se encontrar, ainda mais agora, né, Assídio? Mas funciona, remoto funciona também. Então, E, obviamente, a intenção é que a gente acabe contribuindo de alguma forma para quem está ouvindo, né? Ou assistindo a gente no YouTube. Uma ideia é a gente compartilhar um pouco da nossa experiência. Não necessariamente é certo ou errado, acho que são só vivências. E espero que cada um que esteja ouvindo tire o melhor desse conteúdo. Bom, entrando um pouquinho no nosso tema, então, feedback, André. Tema que a gente gosta bastante. André, como você definiria feedback? O que é feedback para ti? bom, acho que tem a tradução do significado que a gente vai encontrar em qualquer lugar, né, que fala como é, um retorno, né, uma mensagem de retorno para alguém, né, em relação a algo que essa pessoa tenha feito, né. Mas tem algo que você me falou uma vez que eu achei muito bacana, então já vou devolver aí a questão, que você colocou como contribuir para o sucesso do outro. Eu acho muito interessante porque isso já acarreta, já leva alguns elementos juntos, né? E, por exemplo, o interesse na outra pessoa, né? Contribuir para o sucesso, no mínimo, já mostra que você está interessado nela, né? Você está interessado com que ela alcance aquilo que ela busca para ela mesma, né? Então, deixo para você, uma vez que você já me trouxe esse conceito aí, eu acho que você pode talvez trazer um pouco mais para a gente o que você vê esse. Justamente. Não, legal. Essa é uma definição que eu gosto bastante. Na verdade, é uma forma simples que eu encontrei de explicar o que eu queria com feedback, né? Porque, assim, feedback ele tem uma série de conceitos e principalmente de formas de como utilizar o feedback, né? E formas que às vezes não vão trazer o efeito talvez esperado, mas eu acredito que se feito de uma forma genuína e realmente com intenção em contribuir para o próximo, existe grandes chances do feedback ser bem sucedido. Óbvio que isso depende de uma série de fatores, a gente vai comentar alguns deles, pelo menos na experiência que eu tive e que venho tendo com feedback. Tem algumas regrinhas que eu acredito que são extremamente importantes quando você está pensando em dar o feedback para alguém. E até mesmo quando você está recebendo um feedback, porque eu acho que, de novo, né, é algo que depende dos dois lados, né? Então você precisa ter uma intenção genuína em ajudar o outro, e obviamente o outro também precisa estar aberto a receber aquele feedback e processar ele, né? O que não quer dizer que você irá adotar todo o feedback que irão lhe dar, né? Isso faz também parte do processo. Você precisa compreender e ver se realmente faz sentido no que você entende como melhor para você também, né? Eu acho que isso é uma definição que eu gosto bastante, deixa bastante claro, mas a gente vai entrar mais em detalhes, né? Legal. E acho que já indo para um ponto, né? Esse é um tema já que há bastante tempo já vem sendo falado, né? O tema do feedback. E é um tema até um pouco controverso, né? Eu digo controverso no sentido que ah, muitas pessoas, existem até pesquisas que colocam que muitas não gostam, né, de ter o feedback.
E eu até vejo com uma certa razão, e a gente já pode falar um pouco disso depois. E muitas adoram, né? E realmente veem isso até inclusive como um ponto de engajamento da empresa, né? E também tem sua razão, estão corretas em relação a esse ponto. Mas o fato é que cada vez mais, né, foi até um tema que a gente conversou no outro podcast, esses temas desse interesse nas pessoas, nas organizações, têm sido cada vez mais adotados, né? Porque é justamente um dos fatores de sucesso das empresas, né? Por isso que o feedback vem como eu colocaria como uma ferramenta desse elemento, né? De desenvolvimento do time, das pessoas, da cultura, né? Então, é um tema que, como é uma ferramenta, né? Um martelo você pode dar no dedo de alguém ou pode bater num prego, né? Então, pode ser bom ou pode ser ruim, né? Obviamente, como você colocou, né, Cid, tem dois elementos que eu vejo muito importante aí, que é a intenção, você tem a intenção adequada, Uhum. e o outro é saber fazer também. Porque acontece muito, né, como alguém quando vai falar para um amigo, por exemplo, é uma forma de feedback, né? Vai falar algo que ele está sentindo, vai colocar algo para essa pessoa, só que às vezes você não coloca do melhor jeito e acaba não alcançando aquilo que você gostaria de alcançar. E às vezes você até encontra a melhor palavra, o melhor jeito, com paciência, mas a tua intenção também não está adequada. No fim, era uma crítica por trás, né? Então, eu vejo que é um alinhamento, né, desses dois elementos, de uma intenção realmente, como você colocou, do contribuir para o sucesso do outro, né? Mas também tem um jeito, tem uma maneira, tem uma forma de colocar isso, né? Então, essa é um pouco da realidade que eu vejo em relação a esse tema hoje, né? Sim, sim. E até a forma, né? Hoje eu tenho vivido um pouquinho disso. A forma ela muda também quando você tem diferentes culturas, quando você tem diferentes temos pessoas de lugares diferentes também. Tá? Eu percebi também algumas diferenças nesse processo, nessa vivência aqui na Alemanha e com times internacionais. Mas um ponto que você comentou, que eu acho legal a gente falar, é como feedback é mais e mais falado dentro das empresas todos os dias, tá? E eu acho que também, como ele vem mudando um pouco também ao decorrer do tempo, né? A gente comentou um pouquinho antes no backstage ali a respeito de diferentes períodos de feedbacks, né? Então, ah, ah, cada vez mais eu vivencio e venho observando que o tempo de você realmente dar um feedback, ele está cada vez mais próximo do momento de acontecimento, né? Isso por quê, na verdade? Porque cada vez mais as empresas entendem que é importante você alinhar a rota ou alinhar comportamentos o mais rápido possível, porque isso acaba contribuindo de novo, para o sucesso daquela pessoa dentro da organização e acaba contribuindo também para o impacto dela na empresa, né? Acaba contribuindo para a empresa como um todo, no sentido de ter o melhor comportamento ou a melhor atitude daquela pessoa o mais rápido possível, né? Então, se você fazia antes avaliações 360 e, enfim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, cada 6 meses, por exemplo, esse tempo às vezes pode ser muito longo para ajuste de algumas coisas, né? Então, você trazer o feedback mais pro dia a dia do time, para a vivência realmente dentro dos projetos e tudo, faz com que você obtenha resultados do feedback muito mais rápido. E faz com que você também tenha cada vez menos não é atritos, mas os conflitos também acabam se resolvendo mais rápido, né? E você acaba não deixando aquilo crescer, né? Caso tenha alguma coisa conflitante dentro da equipe ou entre pessoas, né? Porque você acaba ajustando aquilo muito mais rápido do que você faria numa avaliação de impacto com a sua liderança, onde você compartilharia aquilo para ela, aí ela ter que tentar resolver aquilo para você e tudo mais. Então gera um processo muito mais complexo do que um feedback direto, né? Mas claro, existem formas de fazer isso. Eu particularmente gosto muito mais desse feedback no momento,
né? No momento que eu digo enfim, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, não espera para que é 1 mês, 2 meses para você realmente conversar com a pessoa ou conversar com o time, enfim, com quem seja, né, necessário para você expor aquilo que, né, ou aquilo que aconteceu que foi fantástico e que você acredita que todos devem observar e aprender com aquilo, né? Ou algo que não foi legal para você e que você gostaria que fosse, né, repensado. Porque quanto antes isso for resolvido, né, mais cedo você colhe os frutos também disso, né? Isso eu acho uma mudança que, pelo menos vejo acontecendo muito rápido, né? Não sei se no caso de vocês também já está nessa linha, como que vocês veem isso hoje, Andrei? Você tem a mesma opinião? Eu vejo que tem o feedback como uma cultura, né? Tem dois elementos que eu até colocaria, assim, ah, eu só vou quebrar talvez essa estrutura em dois elementos, Cido, até para a gente conversar. Talvez deixar um pouquinho claro assim para a gente. Eu já respondo isso que você me perguntou agora, que é o porquê. Por que eu devo aplicar isso na organização? Por que isso é importante? Por que o feedback faz sentido, né? Então, pensei em a gente abrir esse tema agora. E colocar para você por que você acha que é interessante ter isso na empresa, assim, para a gente responder essa pergunta agora. Ó, se eu fosse pontuar de uma forma pragmática, tá? É, e até uma observação, tá? Eu acho feedback importante para a vida como um todo. Eu não escolheria isso apenas para a organização ou na vida, né, empresarial, profissional. Feedback em casa também contribui bastante. Mas, se eu fosse colocar de forma pragmática, tá? O que eu acredito do porquê o feedback deve acontecer. Eu acho que se tem algo que não tá legal para você como indivíduo, né? Eu acho importante você tratar aquilo para que isso não cresça dentro de você e que você acabe ficando incomodado, aquilo atrapalha, enfim, no seu dia a dia, você fica com aquilo em mente, né? Isso te prejudica, né? Te prejudica e consequentemente prejudica o teu resultado, consequentemente prejudica o resultado do time, prejudica o resultado da empresa e assim como um todo. Então, isso não te faz bem, e não faz bem para o ambiente como um todo, né? Então, quanto antes você resolver aquilo, mais livre você estará para realmente contribuir com a equipe, com a empresa, com a sua família, né? E assim por diante. É É, legal que eu acho só que é interessante, Cido, que uhum, ah, o fato de você receber um feedback, né, ou você dar um feedback, não tem a ver com que você está fazendo algo errado, né? Na verdade, é, é mais um alinhamento, né? Porque a gente parte do princípio que todos que estão conosco, eles estão querendo acertar, né? Então, estão querendo ir na perfeito. direção, estamos indo junto, né? Então, realmente é um alinhamento. Veja que interessante, né? Eu fiquei imaginando que uma situação onde você talvez estivesse fazendo uma trilha e você não sabe muito bem onde está, né? Você não sabe se você tem que avançar, se você tem que retroceder. Isso te gera uma frustração. Eu acho que é muito parecido numa empresa, você não tem ou em qualquer lugar, como você falou, né? Não somente numa organização, mas se você não saber se você está alinhado, se você está indo naquela direção que você mesmo espera, que os outros também esperam de você naquele grupo, né? Uhum, E isso é muito interessante porque eu até não tenho a pesquisa agora, mas da outra vez que a gente estava já estudando sobre o tema, eu encontrei essa pesquisa, que um dos fatores assim quase principais de manter uma pessoa dentro de uma organização é o feedback, se existe a cultura do feedback ou não. Eu achei bem fantástico até isso. Não esperava que era um dos elementos principais, existiam vários assim que inclusive eram relacionados à cultura, mas de maneira bem uhum. explícita o feedback como realmente um fator principal da pessoa continuar naquilo, né? E, e legal, bacana que você colocou isso. Eu coloco como o que a gente mais busca nas organizações é essa motivação das pessoas, né? Não só na organização, de novo, né?
A gente gosta que as pessoas que estejam com a gente estejam motivadas em qualquer circunstância, né? E o bom feedback, ele gera essa motivação, né? É isso Sim, que... sim. É, apesar né, do exemplo ser o lado de ajustar algo, né? Como eu comentei, eu acho que o feedback positivo ele também ajuda a contribuir bastante, né? E na verdade ele é um indicador de que, para a pessoa que recebe o feedback, seria um indicador de que realmente o que ela está fazendo ou na forma com que ela está agindo realmente contribui, né, para as pessoas à sua volta, né? Então isso sinaliza que, opa, você está indo na direção que parece ser um caminho que todos aqui têm interesse, né? Então, né, ambos acabam contribuindo, né? Tem o feedback no sentido ajuste de rota, justamente. Você, olha, tem alguma coisa que aconteceu, às vezes alguma coisa que aconteceu, às vezes eu não me senti bem por alguma coisa que você falou, você não tenha falado por mal, né? Então você acaba expondo aquilo e realmente ambos acabam entendendo, né, para que evite uma situação dessas, né, futuramente. Então, são coisas às vezes pequenas ou coisas às vezes não tão pequenas, às vezes coisas que você entende como foi algo errado, né, ou algo não bacana, né, que aconteceu, e que precisa de como você falou, um certo alinhamento, né? E alinhamento é uma palavra que traduz um bocado disso, né? O feedback no sentido de contribuir realmente para que ambos tenham uma convivência bacana e para que a gente chegue no objetivo que todos estão buscando, né? Basicamente. Legal. Não, e acho que fazendo até uma síntese do que a gente chegou até aqui, interessante, porque acho que esse tema, né, alinhamento de rota é bem interessante, né? Então, realmente é um alinhamento de rota, mas é interessante porque a gente precisa de um critério, né? Alinhar a rota em relação a um critério. E um dos elementos até que eu tinha te colocado antes, que para mim faz sentido, né? É justamente, antes de tudo, isso já passando do tema de ter intenção adequada, vamos colocar isso já como já instalado, né? Mas Uhum. um dos elementos é a cultura, né? Então, ele é um dos critérios para dar esse feedback, né? A cultura, para se manter alinhado em relação a isso. E outro aspecto realmente é mais objetivo, né? Mais concreto e tal, que você possa até falar que se alinhar em termos de alguns pontos bem específicos já, né? Então, Uhum. claro que devem ter muitos outros aí, mas até na experiência que eu tenho tido, colocaria esses dois elementos assim. Então, como cultura, realmente um código de cultura, né, que pudesse deixar claro quando vai em direção a esses valores ou quando não está indo em direção a esses valores, e com aspectos mais concretos, até em relação às vezes objetivos bem específicos que aquela pessoa tem na área que ela Uhum. está, né? Então, isso ajustar Hum. essa rota, né? Olha, se você está vendo isso ou não está vendo isso, ajudar realmente a ver, alinhar a rota, como você colocou, acho um termo bem interessante. Um alinhamento, né? Um ajuste de Hum. rota, né? Eu tenho uma ferramenta, assim por dizer, que eu aprendi há alguns anos atrás e que eu utilizo até hoje e que me ajuda bastante quando eu vou abordar determinados assuntos de feedback, com alguém. Eu acho que isso me ajuda a realmente ser fiel ao que o feedback, né, de uma forma para contribuir com a pessoa, seja de fato feito. Talvez entre um pouquinho já no como aqui do processo, mas eu acho legal, tá? São cinco regrinhas. Eu aprendi isso, na verdade, no processo de liderança que eu fiz ainda no Brasil. Isso me ajudou bastante em ficar mais confortável em dar e ouvir feedback. O nome, na verdade, chama-se conversa de valor, na verdade, é o nome que a gente dava para Ô, Cido, essa só ferramenta. até Sim? te interrompendo, acho que para colocar o tópico, que é justamente para Oi, entrar nisso agora, né? Que é justamente o diga lá como então, vai fazer, lá. né?
como fazer. Aham. Eu acho legal. Então já, Isso. Esse né, bem como comum. fazer? Uhum. Então, são 5 regrinhas que eu acabo, que eu aprendi e que me ajudou bastante, tá? A ferramenta chama-se Conversa de Valor, pelo motivo do valor, tá? Então, essas 5, na verdade, temos princípios. Tá? Primeiro deles, verdadeira, tá? Eu acho que, como você comentou antes, tem que ser baseada num fato, tem que ser algo realmente que seja verdadeiro, algo que aconteceu, não é algo que eu acho, ou a minha opinião, ou eu acho que o feedback, para ser construtivo, ele tem que ser baseado em algum fato verdadeiro. Essa é uma das primeiras regrinhas aqui que eu gosto de seguir. Segunda é ser assertiva. Assertiva em que sentido? Quando você está falando de algo, falar exatamente o que aconteceu, né? E não, olha, vamos supor que aconteceu alguma situação em alguma reunião, por exemplo, você quer dar um feedback para a pessoa, olha, eu acho que a pessoa tal não se sentiu legal. Isso é um pouco nebuloso para quem está recebendo o Uhum. feedback, né? Porque você não pode assumir que alguém não gostou, né? Fica um pouco meio que fofoca e não realmente o feedback em si, né? Então, realmente ser assertivo, olha, aconteceu isso, né? Naquele dia, a gente estava naquela situação, ou naquele projeto, putz, aquela entrega que você fez foi sensacional, né? Ou e os motivos pelo qual foi, né? Ser realmente assertivo nesse processo. É porque é até interessante isso que Literal, você colocou, né? né? Porque, inclusive, você permite com que, se você recebeu esse feedback, você pode dar uma devolutiva em relação ao fato, né? Fica realmente um ponto concreto para se conversar, para poder esclarecer mais, né? Isso é muito Isso, interessante. né? Você realmente ser literal, né? Não tentar criar um outro cenário para tentar descrever ou tentar, digamos assim, fazer uma leitura diferente do que aconteceu, né? Uma leitura que às vezes na sua visão está correta, mas não é literalmente o que aconteceu, né? Eu acho que ser literal, né? Oportuna, quarta princípio na conversa. Naquela linha do que eu comentei, não espera para daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses ninguém mais lembra o que aconteceu, né? Fica um pouco vago, você já não tem mais detalhes, você já não lembra muito, né, do que aconteceu. O mesmo também vale para aconteceu algo, não, vamos conversar já. Né? Às vezes aquele não é o momento. A pessoa às vezes que vai receber o feedback não está no momento para receber aquele feedback naquele exato momento, porque talvez aconteceu uma situação e realmente também não foi legal para ela, ou enfim, né? Oportuna no sentido de realmente, né? Pensa um pouquinho em talvez qual seria o momento mais apropriado para você abordar o assunto que você quer abordar, né? Irrelevante, né? Eu acho que relevante é o último dos princípios, mas faz muito sentido. Eu aprendi que existem feedbacks que não merecem ser dados. Interessante, né? Existem às vezes, e um exemplo, tá? Existem coisas que às vezes não faz sentido para você, né? Mas também não te incomoda tanto assim, né? Então às vezes não faz sentido você gerar todo um diálogo no sentido de feedback e tudo mais, que talvez gerará mais incômodo do que de fato o resultado esperado, né? Então existem tópicos que às vezes não é relevante, ou às vezes até mesmo sim, às vezes é um tópico extremamente importante, mas não é relevante para o contexto em que você está, ou no contexto de relacionamento que você tem com uma pessoa, ou com, enfim, né, com os envolvidos, né, naquilo. Então, existem feedbacks que você não dá. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, né? Mas eu comentei de feedback dentro de casa também, né? Em família, ou conversa de valor, no caso. Se eu notar, às vezes, alguma coisa que talvez eu não entenda como algo legal na sua família, não
faz sentido eu querer comentar algo na sua família, porque não é o meu contexto, entendeu? Eu vou gerar mais conflitos do que necessariamente ajudar em certos pontos, né? Então, ser relevante, acho que faz também bastante sentido, né? Você pensar se realmente o que você quer abordar com a forma que você quer abordar, se realmente, né, faz sentido e vai contribuir, de fato, para aquela pessoa, vai contribuir para aquele grupo de pessoas, né, e assim por diante. Essas são as 5 regrinhas que eu sempre acabo pensando antes de dar um feedback. Eu também Muito bom. pondero Fala de novo aí, Cido. quando eu Fala de novo recebo aí. um feedback, né? Faz um review aí dos 5 Resumindo, aí. verdadeira, e vem da palavra valor, tá? Para ficar mais fácil de lembrar. Verdadeira, assertiva, literal, oportuna e relevante. Então, os 5 princípios que eu aprendi a usar, e com o tempo foi fazendo mais e mais sentido. E eu gosto realmente de sempre me basear nesses princípios para dar um feedback. Tive mais resultados positivos do que negativos nesse processo, então tem valido a pena. É como eu realmente acabo utilizando, né? E como eu comentei, realmente eu acabo tendendo mais para um feedback mais próximo do momento, enfim, do que, né, periodicamente, ou justamente pelo oportuno, né, por ser relevante. Então, isso tem me ajudado bastante a ponderar, né, quando dar um feedback ou quando não dar um feedback também, né? Muito bom. Eu até não conhecia essa estrutura, mas faz bastante sentido mesmo. E até na nossa conversa estava pensando que talvez existam até 2 formas de categorizar até aí o feedback, né? Uma coisa, eu acho que até na linha do que você está colocando, mais o feedback é realmente como um comportamento, né? Como um comportamento que ele está Perfeito. sempre presente contigo, então quando as situações se apresentam, é oportuno, a gente segue essa estrutura até que você trouxe bem interessante, e isso se aplica já, né? E tem, é claro, outra maneira que aí é mais como, aí sim é uma ferramenta mesmo de acompanhamento ela talvez até seja um pouco mais pontual em relação a objetivos mais específicos, né? Mas comportamental realmente faz muito sentido isso, né? Você receber, tá numa experiência e você notar que cabe aquele retorno, né? Aquela retroalimentação, né? Como até é o termo, né? Do feedback. Porque como se trata de um comportamento, o exemplo às vezes está muito claro ali naquele momento, né? Claro que às vezes, como você colocou, não é o melhor momento para se dizer, então você vai encontrar o momento mais oportuno, levando em consideração até a pessoa em si que vai receber isso, né? Uhum. E eu Mas acho que muito interessante. as diferentes maneiras, elas não se excluem, no caso, né? Eu acho que elas aplicadas juntas também são bem benéficas, né? E também tem assim, vamos entrar um pouquinho nas variantes, né? Na questão de dar feedback, né? Existe uma série de variantes, né? Não basta você estar bem intencionado e preparado para dar o feedback, mas obviamente, se você recebe feedback de uma pessoa que você confia, você vai dar mais ouvido para aquela pessoa, né? Você tem algumas variantes que acabam implicando nesse processo também, né? Então, às vezes, você quer dar feedback para alguém que você nunca falou na vida, né? Esteja preparado para também para que aquela pessoa fique um pouco, né, escéptica Ouça ao receber o o feedback, feedback né? reverso, né? É, Sim. porque, enfim, a gente dá mais valor para, de fato, para, né, pessoas que a gente tem um relacionamento de confiança maior, né? Ou que às vezes a gente tem uma certa, um relacionamento mais direto, no sentido de, sei lá, é um par, realmente é uma pessoa que trabalha comigo no dia a dia. Ou não, é uma pessoa que só recebe o meu trabalho daqui a 6 meses. Ou é minha esposa que vive comigo todo dia, né? Então, existem, são níveis diferentes, né? Obviamente, na hora que você vai abordar, né, um bate-papo desse, né? E é legal ter isso em mente, né? Às vezes,
Às vezes a primeira vez que você vai dar o feedback ou que você vai receber o feedback, você talvez não vai dar tanta importância dependendo. Se é alguém que você não tem um relacionamento mais próximo, né? De novo, isso vai depender também muito da sua abertura para receber um feedback, né? Vai depender, às vezes, do domínio daquela, talvez, não posso dizer, da, ah, ah, enfim, na sua área, às vezes você tem, você é, sei lá, PhD em algum tema e alguém está te dando feedback em cima de um tema que você é muito especializado, você tende a acabar tendo um comportamento mais de será, né? Você acaba ficando com o pé mais atrás em certas situações, né? Tanto para você quando você vai dar o feedback também. Às vezes você vai dar o feedback em algo que você acredita ser relevante, você acredita realmente que é importante e tudo mais, mas talvez você tenha pouco conhecimento daquilo que você vai dar o feedback. Não invalida o dar o feedback. Eu acho que não é esse o ponto. Acho que o ponto é estar preparado porque talvez para aquela pessoa o seu feedback vai ser legal, vai ser entendido, mas talvez não seja tão relevante no ponto de vista dela, né? Ou talvez ela não vai estar também disposta, ela vai te ouvir de uma forma educada e vai acabar seguindo a vida dela, né? Porque é uma opção da outra pessoa também. Ela pode muito bem ouvir seu feedback e falar, não concordo e vida que segue, né? Óbvio que com o tempo, né, tende-se a as pessoas se conhecerem melhor, né, e gerar uma abertura maior, né? É como Então, falava isso, até, isso é importante ter em mente. e até como a gente falava até né, tem um livro aí que eu estava dando uma investigada que falava sobre, até um dos elementos falava que a confiança é o sangue das organizações, né? Um livro que falava de empresas e como, como relações entre as pessoas, ela fortalece muito, ou até mesmo os resultados das empresas, né? E justamente, assim como se não existe confiança entre as pessoas, o feedback não vai ocorrer e em algum momento isso vai ruir, né? Essa relação, né? Pode ser de líder, pode ser de liderado, em algum momento vai ter um problema aí, né? Então, mas muito interessante que justamente esse elemento que você colocou, que a gente colocou como interesse, e o interesse na outra pessoa leva a uma confiança também do outro, né? Quando você sente que alguém está interessado em você verdadeiramente, você confia nela quase que instantaneamente, né? Então, é um fator, talvez, imprescindível, né? Para todo o resto que vem depois, inclusive feedback e qualquer outra forma de relação, né? Mas, Perfeito, perfeito. muito Eu bom, não Cido. excluiria, eu não deixaria de dar o feedback porque eu acredito que talvez a outra pessoa não Uhum, vai recebê-lo, né? E são também, às vezes, você assume coisas que não necessariamente são verdades, então, né? claro. Não, Eu não excluiria o fato de dar o feedback, mas esteja preparado para que talvez, se é a primeira vez que você está dando feedback para aquela pessoa, talvez não seja recebido 100%, ou talvez sim, né? É algo que realmente não dá para você ter certeza, né? O que você pode é trabalhar realmente na forma, você pode, né, nos pontos que eu coloquei, você pode trabalhar antecipadamente. É uma forma que ajuda a ser mais bem sucedido, mas que não garante 100% de sucesso. Né? Eu acho que. Mas é um exercício legal. Eu acho que assim, eu com o tempo eu fiquei mais confortável a dar feedback e receber feedback, mas isso demanda bastante exercício. Eu acho que claro. É porque você vai esse é o. aprendendo também, né? Eu acho que isso que você colocou até é o conceito de MVP mesmo, né? Assim, você não vai ter o jeito perfeito de fazer, então é justamente aprender fazendo, né? Poder fazendo com, claro, com todo o interesse e sinceridade nas primeiras vezes, e o jeito você vai encontrando, inclusive, o seu jeito de fazer isso, né? Aos poucos. Então, eu falo que é melhor fazer do que não fazer, né? Porque o Sim. aprendizado vai vindo naturalmente, né?
Talvez uma curiosidade até nessa questão que eu comentei de internacionalização de time e tudo mais. Então uma das experiências que eu tive quando eu cheguei na Alemanha, tá? É realmente a diferença em como o brasileiro aborda, né? Quando você vai dar um feedback e quando um alemão realmente aborda para dar um feedback. O que já é muito, né? Eu acho que você fala bastante, né? Que o alemão ele é mais direto, né? Que alguns entendem isso como grosseria, né? Mas não, de fato eles são mais diretos, né? Eles não floreiam tanto o discurso quanto nós brasileiros. E às vezes você, como brasileiro, você recebe aquilo como algo grosseiro, como algo muito ofensivo, porque foi extremamente direto. Mas na verdade a pessoa realmente ela é culturalmente, né, direta. Então, assim, o feedback ele continua sendo válido, ele continua sendo verdadeiro, está abordando aquele fato que aconteceu e tudo mais. Só que a forma não é aquela forma toda polidinha que a gente está acostumado, né? Toda cheia de tato, né? Para chegar em alguém e dar o feedback, né? Eles são muito mais diretos. Até teve um Só que caso que é aconteceu enquanto eu engraçado. estava aí até. Acho que é bacana, até como cultural. E assim, já deixando claro que a gente não. Eu adoro o jeito do brasileiro e não tenho muito contato com o jeito alemão, mas tive uma experiência interessante aí, que foi quando eu São estava no só metrô jeitos uma vez. diferentes. São jeitos diferentes, né? Mas isso que você estava falando, tinha uma vez que tinha um, um cara que estava catando latinhas dentro do metrô e uma latinha estava meio cheia, né? E ele esvaziou a latinha dentro do próprio metrô, né? E eu achei interessante porque a senhora que estava do lado, no mesmo instante, ela já chamou a atenção dele. Não sei o que falou, obviamente, né? Porque eu não entendo alemão. Mas esse fato específico me chamou muita atenção, né? Talvez até a gente encontre pessoas que façam, aqui não é muito o nosso jeito, né? Mas eu achei interessante isso, né? Como já é muito instantâneo, muito reto, mas não fazendo nenhum julgamento do melhor ou do pior, me chamou a atenção esse fato, até talvez Sim. exemplifique um pouco do que você tá falando, né, Cido? Isso é importante considerar, tá? E existem, eu, né, dei um exemplo da questão de diferença entre brasileiro e alemão, mas, enfim, todas as culturas acabam entendendo isso de uma forma diferente, né? Então, às vezes é importante você entender isso também, né? Quando você está num ambiente mais internacionalizado, esse é o meu desafio atual, na verdade, é o que eu venho vivendo nos últimos anos, e confesso que ainda tenho bastante a entender, enfim. Na verdade, agora estou num time ainda mais internacional, então isso amplifica ainda mais nesse sentido. Mas é legal você observar esse tipo de coisa, porque isso facilita com que, primeiro, facilita você entender quando alguém está te dando feedback, né? E também facilita você melhor abordar, né, para aquela pessoa quando você vai dar o feedback. Então, a chance de sucesso ela é maior, né? Esse é um ponto que eu aprendi um pouco na marra aqui, mas que é bem do dia a dia, assim, né? Bem do dia a dia. Mas faz bastante diferença. Muito bom, Ah, Cido. Bom, eu não sei se tem mais algum tem mais tema algum para ponto, tratar, Gabriel? né? No princípio, acho que era isso que a gente colocou, né? E até o como fazer, você resumiu bem aqui, eu tinha colocado alguns elementos aqui, mas todos eles estavam encaixados, achei que ficou bem interessante, até se puder falar de novo, a gente deixar registrado aí Essa. os... Talvez eu encontre um material a respeito. Eu não sei se tem material público disso, com mais detalhes até, né? Mas realmente, né, os 5 princípios que eu comentei são bem funcionais, né? Então, Muito bom, verdadeira, assertiva, literal, oportuna e relevante. muito bom. É simples, né? Vem da palavra valor, então agregar valor, né? E isso acaba, né, te ajudando a nortear, né, quando você vai dar um feedback. Tem me ajudado bastante. Eu espero que possa ajudar outras pessoas nesse processo. Um segredo: nunca fica 100% confortável para dar feedback. Acho que esse nível não existe. Tá? Sempre existe uma certa cautela para quando você está dando feedback. E é normal, né? E também quando você está recebendo, né? Acho que é importante também você
você entender isso, né? E ver isso de formas diferentes. E uma coisa que a gente não comentou, mas acho que vale comentar, tá? Feedback não tem barreira de nível hierárquico, não, pelo menos na minha concepção, tá? Na minha experiência, não existe essa. Posso dar feedback pro meu chefe, pro meu líder, ou não posso dar feedback pro meu diretor, CEO, né? Eu tive bastante experiências positivas em realmente abordar pessoas que estariam num cargo superior ao meu, e fui muito bem recebido, né? Como também receber feedback de posições também maiores ou inferiores, no sentido de feedback de alguém que recém entrou na empresa, né? Eu tive ambas experiências muito legais em essas direções. Não se limite ao seu a sua volta, né? Acho que é legal que você tenha em mente que desde que você pretende contribuir para o sucesso do outro, vai ser legal, vai ser bacana. E é muito bom, né, Cido, receber um feedback, seja de qualquer direção, como você colocou, né? Essa abertura enriquece bastante. Até inclusive, se alguém que esteja ouvindo queira colocar também o seu feedback em relação ao que a gente colocou, o seu ponto de vista, totalmente aberto aqui para a gente, inclusive, trazer outros temas em outros momentos. Então, será muito, Talvez um muito dos válido. próximos temas aí seja justamente o que você abordou de confiança, né, Andrei? Um outro tópico que a É um gente tema que eu desse uma olhadinha. gosto muito, sim. Mas legal, acho que a gente já deu um tempinho legal também. Conseguimos passar o que a gente gostaria. Eu acho que ficou bem legal. Como você falou, se alguém tiver algum feedback pra gente, mandem nos comentários. Ou se você nos conhece, mandem pessoalmente, se não se sentir à vontade em colocar publicamente. Será bem aceito. E nos vemos no próximo episódio, então. Legal, obrigado aí, Andrei, Cido, então. obrigado pelo bate-papo, Andrei, como Obrigado sempre. também. Aprendi bastante hoje aí, inclusive temas que eu vou levar para o nosso time para a gente conversar um pouco lá. E a gente se vê na próxima, então, Cido. Um abração aí, se cuida por aí. Abraço, valeu. Valeu.